A história é contada pelo site feminino Selimp. Narração de Tatiana Orlova. Júlia, nervosa, não parava de andar de um lado para o outro, apertando a pasta de documentos. Ela estava uma pilha de nervos, afinal ia conversar com o diretor da empresa. Tinha uma vaga de faxineira, e ela precisava muito, muito mesmo desse emprego. Parece fácil conseguir um trabalho de limpeza, né? Mas pra Júlia não era bem assim. Ela se lembrou da conversa que teve ontem com sua vizinha, a Dona Nina. Foi ela quem por acaso viu o anúncio de emprego. Dona Nina era uma pessoa de bom coração, que se importava com os outros. Ela via o quanto a Júlia estava se esforçando para dar a volta por cima e queria ajudar de coração. Obrigada pelo apoio, Dona Nina. Mas eles não vão me contratar com esse atestado de liberdade condicional. Já tentei em tanto lugar. Ninguém me aceita. Ninguém quer uma ex-presidiária, disse Júlia, com a voz cheia de amargura. Mas você tem que tentar. Quem bate? A porta se abre. Você quer sua filha de volta, não quer? Então vai lá e pede, insistiu a Dona Nina. Ao ouvir falar da filha, os olhos da Júlia se encheram de lágrimas. Sim, eu vou... E custe o que custar, vou conseguir essa vaga, decidiu ela com firmeza. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz seca da secretária. Pode entrar. O Dr. Marcelo está te esperando. Júlia correu para a porta. Ao entrar na sala espaçosa, ela viu um homem jovem, todo pomposo, esparramado na cadeira. Dava para ver que ele se orgulhava da sua posição e fazia questão de mostrar o quanto era o bambambam. Se a Júlia soubesse o quanto estava certa, a empresa o Marcelo herdou do pai. Ele continuou o negócio da família com gosto. No começo não foi fácil. Falta de experiência, dívidas, projetos que não davam lucro, mas aos poucos as coisas foram melhorando. E agora, ele tinha um escritório no centro da cidade, um lucro que não parava de crescer, respeito no mercado e estava no topo dos rankings. Com tanto sucesso, o Dr. Marcelo brilhava como um pavão e se sentia o dono do mundo, mas ele tinha um defeitinho. Era um pão duro de marca maior. Detestava gastar dinheiro com os outros. Claro que ele entendia que grande parte do seu sucesso vinha da equipe bem escolhida que ele tinha. Então, para os especialistas ele tinha que pagar bem. E ele pagava, mesmo que a contragosto, mas com o pessoal da limpeza. Aí ele economizava. Pagava uma miséria. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ele lembrava bem dessa frase desde criança. Pelo menos dá pra comprar um batom pra minha esposa. E as faxineiras do Dr. Marcelo trocavam como se fossem luvas. Muito trabalho e um salário de fome. Lá vem mais uma, pensou Marcelo, olhando pra mulher com cara de quem passa necessidade. Bom dia, Dr. Marcelo. Vi que tem uma vaga de faxineira na sua empresa. Eu preciso muito desse trabalho. Por favor, me dê uma chance. Começou Júlia, sem rodeios. Pode entrar, senta aí. Por que tá aí na porta, acanhada? Como você se chama? Perguntou Marcelo. Júlia Santos. Trouxe os documentos? Me dá aqui. Espero que saiba limpar o chão, né? Tirar? Ou pô, o que mais tem pra fazer? Enfim, preciso que tudo esteja um brinco. O diretor disparava as perguntas, mexendo nos papéis com descaso. Sim, claro que eu sei. You. Júlia não conseguiu terminar a frase, ao ver o olhar chocado do homem. O que é isso aqui? Disse Marcelo, irritado, balançando o atestado de liberdade condicional na cara dela. Eu fui presa por engano. Armarão pra mim. Mas o que isso tem a ver com o trabalho? Eu vou fazer minhas tarefas direitinho. Pode confiar em mim, respondeu Júlia, decidida. Mas por dentro, ela estava tremendo. O coração apertou. Ela sabia que aquela era sua última esperança. Mas não. Vou lutar até o fim e conseguir. Você tá maluca? Teve a coragem de vir aqui com isso? Vai queimar o filme da minha empresa. Vão espalhar por aí que contratei uma ex-presidiária. Dr. Marcelo aumentava o tom de voz. Por favor, não me recuse. Eu te imploro. Preciso desse trabalho como preciso de ar para respirar. É uma questão de vida ou morte. Júlia pediu, juntando toda a sua coragem. Nossa, que teatrinho que essa mulher tá fazendo. Eu te imploro. Onde será que aprendeu isso? Deve ter sido na cadeia, só pode. Pensava Marcelo. Ele mesmo não sabia o que deu nele, mas ele tava de bom humor hoje. Um ótimo humor, na verdade.
Talvez porque ontem eles fecharam um negócio que deu uma grana alta. Ou talvez porque estava chegando a hora de tirar umas férias na praia, no exterior. Ah, oi, tô bonzinho. Vou contratar essa ex-presidiária. De qualquer jeito, ela não vai aguentar nem 2 meses. Igual as outras coitadas. Tá bom, chega de showzinho. Vou te contratar, mas já vou avisando. Se trabalhar mal, ou... Deus me livre. Acontecer algo pior, se você roubar alguém, eu mesmo te mando de volta pra cadeia. Entendeu? Pode ir lá pro RH acertar a papelada. Ele disse como se estivesse fazendo um grande favor, mas Júlia estava tão feliz que... As palavras duras do diretor não a atingiram nem um pouco. Ela correu, toda alegre, para o departamento de pessoal. Infelizmente, a alegria dela durou pouco. Não, com o trabalho ela se virava super bem. O escritório brilhava como o sol. Até parecia amei, claro. Era impossível não notar. Mas o pessoal simplesmente infernizava a Júlia. Todo mundo se irritava com o fato de ela ser uma ex-presidiária. Olhavam para ela com um desprezo descarado e viviam falando na cara dela. Como o diretor pôde contratar uma ex-presidiária para uma empresa tão chique? Ela vai roubar todo mundo. Que roupa é essa? Na prisão se vestiam assim também. Todos os dias, Júlia tinha que aguentar provocações, piadinhas, deboches e humilhações. Ela aguentava, engolia o coro e ficava quieta. Quem mais implicava com a Júlia era o Ricardo, o vice-diretor. Ele se achava o rei e o deus daquele lugar. É preciso admitir que foi ele quem ajudou a levar a empresa a um nível alto. Ricardo era inteligente, cheio de energia e de ideias. Mas a ambição, a ganância e um amor próprio gigantesco tomavam conta dele. Ele não suportava concorrência, adorava todo tipo de atenção voltada para ele e controlava todo mundo com mão de ferro. E o mais importante, ele sonhava em sentar na cadeira do diretor. Sim, eu deveria estar nesse lugar. Eu, e não aquele idiota. A gente faz tudo por ele e ele só fica lá, contando o dinheiro. Ricardo vivia quebrando a cabeça, pensando em como conseguir o que queria. Criar sua própria empresa. Não dava. Ele ganhava bem, mas para começar do zero, precisava de uma grana que não tinha fim. O que restava era puxar o tapete do diretor. E era exatamente isso que o Ricardo planejava fazer, assim que surgisse o momento certo. Mas, por enquanto, ele... era o servo fiel do Dr. Marcelo, com um cuidado paternal pelo trabalho e pela equipe. Marcelo, por que você contratou essa tal de Júlia? O pessoal tá preocupado. As pessoas não mudam. Você não entende isso? Eu andei pesquisando. Ela foi presa por roubo e numa empresa parecida com a nossa. Como você pôde contratar ela? Pelo menos tivesse perguntado antes por que ela foi pra cadeia. Insistia Ricardo. Ricardo, para de encher o saco, cara. Olha como o escritório ficou limpo. Nenhuma faxineira antes dela limpava assim. Ela se mata de limpar por essa merreca, como se fosse um castelo de rei. E outra, ela disse que armaram pra ela. Vai que é verdade? Respondeu Marcelo. Esses ataques insistentes do Ricardo já estavam enchendo o saco dele. Aí é que tá. Vai que? Ela não apareceu aqui por um bom motivo. Ah... Não mesmo. Ricardo tentava colocar minhocas na cabeça do diretor. Ricardo, vamos parar com isso. Vamos lá comemorar a grana que a gente ganhou ontem. Ricardo, meu amigo, a gente não tem tempo pra tristeza. Temos contratos milionários pela frente. E com parceiros estrangeiros. Estamos subindo de nível, amigo. Vamos viver como reis. Uma vida que eles nem sonham. E você aí me enchendo o saco por causa de uma faxineira qualquer. Esqueça ela. Mas Ricardo queria esquecer. Só que não conseguia. A intuição dele dizia que precisava se livrar daquela mulher pobre. Vou fazer de um jeito que ela mesma peça para sair, decidiu ele. E com todas as forças, tentava criar condições insuportáveis para a permanência de Júlia na empresa. Por que você veio se meter no nosso escritório? Você nos envergonha. Seu lugar não é na sociedade. Não ouse tocar com seus dedos sujos. Na minha mesa e nas minhas coisas. Vai embora. Ricardo não parava. Ele já não sabia mais. Que tipo de coisa ruim falar para Júlia? Mas não entendia. Que era inútil. Depois da traição de pessoas próximas e da prisão, a alma de Júlia endureceu. E parecia
virou uma armadura. E ninguém conseguiria furar essa armadura, muito menos esse tal de Ricardo. Eu sou como um soldado. Só estou fazendo meu trabalho, dizia Yulia para si mesma. Apenas uma coisa tocava seu coração. Como será que tá a minha pequena, a Aninha? Ela provavelmente nem se lembra de mim. 5 anos se passaram. Por que isso aconteceu comigo? Como pude ser tão ingênua? Pensava Júlia com lágrimas nos olhos. Assim, entre o trabalho e os pensamentos dolorosos sobre o passado, passou-se um mês. Mais um dia de trabalho começou. Só que não era um dia comum. Desde cedo, o escritório zumbia, como uma fábrica. Todos os funcionários corriam, como loucos, e se preparavam para a chegada de uma delegação estrangeira. Não vi esperar. O Dr. Marcelo pediu para Júlia deixar todos os escritórios brilhando. Ei, faxineira, comece pelo meu escritório. Preciso ser. Gritou Ricardo para ela e saiu. Júlia adorava arrumar os escritórios. Livros, pastas, organizados nas prateleiras. Como isso era familiar para ela. E quando via os documentos, arrumadinhos nas mesas, sentia uma vontade enorme de sentar no computador e mergulhar no mundo dos números, tabelas e cálculos. Afinal, antigamente, ela preparava centenas de contratos e os cálculos ela fazia de olhos fechados. Mas tudo isso foi em outra vida. E, agora, Júlia suspirou pesado. Pronto. A limpeza acabou. De repente, seu olhar caiu sobre uma pasta cinza que se destacava na pilha de documentos na mesa. Da pasta saía uma folha jogada de qualquer jeito. A Mulher sabia que não devia meter o nariz onde não era chamada, mas não conseguiu segurar a curiosidade. Era um cálculo financeiro super complicado, com um monte de números. Passando os olhos rapidamente pelo documento, Júlia sentiu que algo estava errado. Ela não costumava confiar na intuição. Pegando a calculadora com sua mente afiada, ela teve a certeza final. Aquele documento era uma fraude clara. Sua agitação aumentou quando viu a data de hoje no verso. E hoje tinha uma reunião de negócios importante e um grande acordo. Yulia lembrou Nahorá de como ela mesma sofreu com uma armação quase igual. Precisava avisar o Dr. Marcelo imediatamente. Ela não teve a menor dúvida sobre isso. Nunca, para ninguém, em nenhuma circunstância, Júlia desejaria o mesmo destino que teve. A mulher escondeu a pasta na sacola com os produtos de limpeza e, olhando para os lados, foi para a recepção do diretor. O Dr. Marcelo esteve ocupado o dia todo. Conseguir falar com ele era uma missão quase impossível. A secretária expulsou Júlia da recepção várias vezes, de forma grosseira. Achou que agora é hora de ficar passando pano aqui? Sai daqui. Mas eu não preciso limpar. Eu preciso falar com o Dr. Marcelo. Imediatamente, sem se abalar nem um pouco, Yulia insistiu. Como você me enche o saco. O Dr. Marcelo proibiu a entrada de qualquer pessoa hoje, só se ele ligar. Repetiu o secretário. Teimoso. Júlia já nem ouvia mais o que ela dizia. E, como se estivesse possuída, correu para a porta do escritório. Sua mão tocou a maçaneta. A secretária pulou da cadeira e tentou bloquear o caminho dela. De repente, a porta se abriu e, com um olhar furioso, o Dr. Marcelo gritou para elas. O que vocês estão fazendo aí, cacarejando como duas galinhas bravas? Parem com isso agora! Hoje eu tenho uma reunião de negócios com parceiros estrangeiros. Onde você está com a cabeça, Lúcia? Eu não pedi para não deixar ninguém entrar? Se vocês estragarem a minha reunião, vou demitir as duas, que se danem. Marcelo não conseguia controlar suas emoções. Dr. Marcelo, gaguejou Lúcia, chocada. A culpa é toda dela. Fica se metendo onde não é chamada. O diretor virou sua raiva para Júlia. O que você está fazendo aqui? Eu não quero te ver, muito menos hoje. Sai daqui! Não. Eu não vou sair. Dr. Marcelo, eu preciso muito falar com o senhor. Posso entrar no seu escritório? Sem dar atenção às grosserias do diretor? Disse Yulia. Marcelo até tremia de tensão. A sensação era que ele era capaz de tudo. Yulia até achou que o diretor estava prestes a cuspir na cara dela. Mas nenhum músculo do rosto dela se mexeu. Ela não era do tipo medrosa. E a vida endureceu tanto que nenhuma raiva assustaria. Júlia, em silêncio,
contornou o diretor e entrou no escritório. Ele não teve outra escolha, a não ser fazer o mesmo. Não ia partir pra cima da faxineira com socos, né? Você tem 1 minuto. E aí, o que você quer de novo? Outra questão de vida ou morte? Gritou o diretor, irritado. Oh, Sim, Dr. Marcelo, me escuta, por favor. É sobre o novo contrato. O seu vice, o Ricardo, tá armando pra você. Ele alterou os dados financeiros da empresa, quer te queimar na frente dos parceiros. E tudo isso pra quê? Pra se livrar de você e pegar o seu lugar. Eu tenho provas. Aqui. E Júlia estendeu ao diretor a pasta com os documentos. Marcelo ficou vermelho como um pimentão e, com toda a força, bateu com a pasta na mesa. Como você se atreve a caluniar gente de bem? Oh, Ricardo, gerente talentoso, inteligente, pode-se dizer, cérebro da nossa empresa e um amigo de verdade. E você, Kemi, uma ex-presidiária. E ainda por cima ladra. O que lembrou dos seus instintos criminosos? O Ricardo estava certo. 1000 vezes certo quando disse que não devia ter contratado uma ex-presidiária. E eu, idiota, não escutei ele. Mas hoje vou consertar esse erro. Escreve a sua carta de demissão. Roger mesmo. Gritou o diretor. Júlia não esperava mesmo essa reação. Ela pensou que o diretor se interessaria pela informação dela. E se não acreditasse de cara, pelo menos pediria para fazer uma verificação dos documentos. Mas ele estava tão cego pelo sucesso da empresa e acreditava tanto na honestidade cristalina dos seus funcionários que se recusava a aceitar qualquer coisa que abalasse esse mito. Você ainda tá aqui? Se em 3 segundos você não sair deste escritório, eu chamo a polícia. O empreendedor se exaltava. Júlia foi obedientemente em direção à porta, mas de repente virou-se e disse: Dr. Marcelo, me dê um dia e eu provo que estou certa. O que você pode saber de negócios? Ainda mais de finanças? Uma simples faxineira. Seu lugar é com o balde e o pano. O diretor continuava sem acreditar em Júlia, mas ela não desistia. Apenas acredite na minha palavra, estou absolutamente certa do que estou dizendo. Eu não trabalhei a vida toda como faxineira. De repente, o rosto do diretor mudou e sua voz suavizou um pouco. Depois de um segundo de silêncio, ele disse: Bem, digamos que eu aceite essa sua aventura maluca. Se tudo isso for calúnia, vou te demitir. Mas não vai ser simples. Vai ser por justa causa. Depois disso, nem pra faxineira vão te querer. Vai ter que pedir esmola na porta da igreja. Entendeu? Sim. Claro, preciso dos relatórios contábeis da empresa, dos últimos anos e dos documentos financeiros do novo contrato, respondeu Júlia, impassível. Tudo bem, espera. E o que eu digo para os parceiros estrangeiros? Eles estarão aqui hoje? Perguntou o Dr. Marcelo. Bem, invente alguma coisa. Eles não vão ficar só um dia na cidade. Faça uma recepção calorosa. Discuta a futura colaboração. Dê a entender que negócios sérios não se fecham da noite para o dia. Precisa pensar mais um pouco. Tudo vai acontecer, mas amanhã, mais ou menos assim. Julia deu de ombros. Oh, Dr. Marcelo. Apenas acenou com a cabeça em resposta. E com um olhar atento, acompanhou Julia até a porta. Incrível que com a inteligência dela e honestidade, ela foi parar na cadeia. Simplesmente não dá pra acreditar. Pensava ele, esperando que tudo que a faxineira disse fosse mentira. Júlia, primeiro de tudo, entrou de fininho no escritório do vice e colocou a pasta no lugar. Para a sorte dela, Ricardo ainda não tinha voltado. E quando apareceu Claro, não percebeu nada de errado. Ele também não desconfiou de nada. Quando Marcelo disse que a assinatura do contrato foi adiada para amanhã, o plano dele de afundar o diretor funcionaria 100%. Disse Ricardo. Não tinha a menor dúvida. O resto do dia, Julia cumpriu obedientemente suas tarefas de faxineira. E quando todos os funcionários foram para casa, ela entrou na contabilidade e passou lá quase a noite toda. Lançamentos contábeis, cálculos, contratos passavam diante de seus olhos. Um fluxo interminável de números. Finalmente, seus esforços
foram coroados de sucesso. Suas suspeitas sobre o próximo negócio se confirmaram, mas isso não era tudo. Ela conseguiu descobrir as fraudes criminosas de Ricardo. Ele não só tentou armar uma grande cilada para o diretor, mas também roubava o dinheiro da empresa. Estranho que antes ninguém tenha notado isso. Ou talvez simplesmente não quisessem notar. De manhã, Julia, cansada, com olheiras, mas satisfeita consigo mesma, foi à recepção do diretor. Preciso falar com o Dr. Marcelo, disse ele. Você de novo? O de ontem não foi suficiente? Quer fazer outro escândalo? Indignou-se a secretária. Ligue para o diretor. Diga que a Júlia da Silva chegou. Sim, Lúcia. O que aconteceu? Perguntou Marcelo, saboreando uma xícara de café aromático. A primeira reunião com os novos parceiros foi um sucesso, até melhor do que ele esperava. O contrato vantajoso estava quase no papo. A da Silva está aqui de novo. Não deixo entrar? Perguntou a secretária. Não, por que não? Deixa entrar, respondeu Marcelo, calmamente. Lúcia, perplexa, quase deixou o telefone cair e observou, surpresa, Júlia entrar no escritório. Chegou cedo. Ainda não se passaram 24 horas, disse o Dr. Marcelo. Ele não estava furioso como ontem, mas sua expressão mostrava que não estava muito feliz com a chegada de Júlia. O coração de Marcelo apertou assim que a viu. Sua mente se recusava a acreditar que coisas desagradáveis, e pior ainda, fraudes criminosas, pudessem acontecer pelas suas costas. Ele não estava nem um pouco preparado para essa reviravolta. Dr. Marcelo, eu analisei os documentos. Minhas conclusões se confirmaram. Agora vou te explicar tudo, disse Júlia, decidida. As pernas de Marcelo fraquejaram e ele perdeu o fôlego. Ele ficava vermelho e pálido enquanto Júlia, com as cópias dos documentos que fez, tentava fazer com que a amarga verdade chegasse à sua consciência. Pronto. Terminei. Dr. Marcelo, o que aconteceu com o senhor? Perguntou ela, vendo que o diretor segurava a cabeça com as mãos e seu olhar estava fixo em um ponto. Nada. Estou bem. Tudo o que você disse soa convincente, mas eu vou verificar. Deixe os documentos aqui e vá trabalhar. Cuide das suas obrigações, disse Marcelo. Tim, Claro, Dr. Marcelo. Júlia se apressou para a saída. No corredor, ela esbarrou em Ricardo, que a olhou com desprezo. Bom dia, Dr. Ricardo. A secretária sorriu. O chefe está na sala dele? Ricardo sorriu de volta. Sim, pode entrar, por favor. Como Marcelo queria agarrar Ricardo e bater sem dó, por tê-lo traído, e pensar que ele sempre confiou nele, em tudo. Mas o homem conseguiu se controlar. Ainda era cedo para tirar conclusões e acreditar totalmente em Júlia. Afinal, ele conhecia Ricardo há muitos anos, e essa faxineira há poucos dias. Marcelo encontrou forças para sorrir e apertar a mão de Ricardo. E depois, como se nada tivesse acontecido, começou a falar de negócios. Júlia mal conseguiu trabalhar até o fim do dia. À noite, sem dormir pesou. À noite, chegou em casa se arrastando. As pernas doíam. Ela simplesmente desabou no sofá e adormeceu na mesma hora. Foi um sonho feliz. Nele, ela estava com sua filha Aninha, de quem foi cruelmente separada por longos anos. E de manhã, Júlia não acreditou no que viu quando, como de costume, foi limpar o escritório de Ricardo. O homem era um pedante terrível. Ele amava a ordem. Ai de quem visse poeira em algum lugar. Ricardo ficava furioso. E de repente, em vez de um escritório impecável, Júlia entrou em um verdadeiro lixão. Pedaços de documentos rasgados espalhados por toda parte. Pilhas de pastas e livros jogados. E... meu Deus! Um monte de bitucas de cigarro na mesa. Ricardo nunca se permitiu fumar no local de trabalho. Um segundo depois, Júlia estremeceu da cabeça aos pés com os gritos de Ricardo do lado de fora da porta, que pareciam o rugido de um leão enfurecido. A mulher saiu correndo do escritório, tentando não cruzar com Ricardo. Ela entendeu que algo extraordinário havia acontecido na vida de Ricardo. E ela suspeitava o quê? Júlia não se deleitava com sua vitória, não. Ela não era do tipo de pessoa que se alegra com o mal dos outros.
E aí, seu desgraçado, se deu mal? Receba o que merece. Ela só queria justiça, exatamente como naquele ano, quando tiraram dela o que ela tinha de mais precioso. Seus pensamentos foram interrompidos pelo grito de uma das mulheres que trabalhavam no escritório. Ei, você, vá até o diretor. Ah, se ferrou. Todos começaram a cochichar. Ninguém sequer imaginava por que o diretor havia chamado Júlia. Olá, Julia. Entre, por favor, disse o Dr. Marcelo, gentilmente. Yulia ficou pasma. É muito raro, para não dizer nunca, o diretor me chamar pelo nome. Na verdade, ninguém me chamava. Era só ei, ou, na melhor das hipóteses, você. As palavras seguintes de Marcelo a deixaram em choque. Ela nem acreditou no que ouviu. Eu sou muito grato a você por aqueles documentos e por ter entendido tudo. Se não fosse por você, eu teria ficado sem a empresa, cheio de dívidas e, talvez, com problemas com a lei. Não esperava isso do meu vice. Muito obrigado. Agora era a vez de Júlia ficar vermelha e pálida, embora ela não tivesse feito nada de extraordinário. Apenas tirou os óculos cor-de-rosa de Marcelo e lhe mostrou a verdade. Não se preocupe, Júlia. Eu é que devo pedir desculpas pelo meu comportamento às vezes inadequado com você. Marcelo a acalmou. Não se desculpe. Você fez muito por mim ao me dar um emprego. Afinal, ex-presidiárias nem para faxineira conseguem vaga, respondeu Júlia em voz baixa. E como você foi parar na prisão? Eu deveria ter perguntado sobre isso antes. Talvez se soubesse, meu tratamento com você teria sido diferente desde o início, perguntou o diretor, sem conseguir se conter. É uma longa história. Júlia não esperava essa pergunta. Mesmo assim, conte. Você não parece uma criminosa perigosa, insistiu Marcelo. Júlia ficou em silêncio por um momento. As lembranças doíam, mas ela encontrou forças para continuar a conversa. Um dia, eu era esposa de um empresário de sucesso e contadora-chefe em sua próspera empresa. Casa cheia, família perfeita, marido amoroso e uma filha linda. Júlia novamente ficou em silêncio, baixando os olhos. E o que aconteceu? Perguntou Marcelo. Um dia, homens de uniforme entraram no meu escritório, apresentaram provas de fraudes financeiras e me levaram para a delegacia. Eu só soube do que se tratava pelo advogado que meu marido contratou. Fiquei profundamente chocada ao ver que ele não estava interessado na minha libertação. Afinal, era o nosso negócio em comum. Eu cuidava das finanças. Isso o agradava muito. E eu confiava totalmente nele. As lembranças tomaram conta de Júlia com força total. Ela fez um grande esforço para não chorar, mas conseguiu controlar as emoções e continuou. Meu marido simplesmente roubava nosso dinheiro em silêncio. E depois, com a amante, que também era minha amiga, decidiram me eliminar. Eles conseguiram isso perfeitamente. Que triste. Você era uma profissional e não percebeu a armadilha. Como assim? Exclamou Marcelo. Ele sentiu uma pena sincera de Júlia. Eu simplesmente fiquei cega pela minha felicidade familiar. Amava meu marido. Assinava muitos documentos que ele me dava. Sempre dizia que era para a empresa. Pior de tudo é que, enquanto eu estava na prisão, perdi a guarda da minha filha. Por isso preciso de um emprego, de uma boa referência, para que me permitam pelo menos ver minha menina. Ao lembrar da filha, as lágrimas brotaram dos olhos de Júlia. Marcelo se comoveu sinceramente com ela, sentindo que Júlia estava sofrendo muito, e disse: "Que tal uma xícara de café para se acalmar? E eu tenho uma proposta de negócios para você." Ele já tinha decidido ontem, assim que o pesadelo se confirmou, contratar Júlia para o lugar de seu vice. E aquele Ricardo, que por tantos anos fingiu ser seu amigo e parceiro, ele demitiria sem dó. Julia, eu ofereço a você o cargo de vice-diretora. Mas como? Júlia hesitou, sem saber o que dizer. Como assim, o Ricardo? Você quer dizer? Eu demiti aquele vigarista e estou oferecendo a você o lugar dele. Aceita? Perguntou o diretor. Julia hesitou. Era difícil tomar uma decisão tão importante de imediato. Marcelo percebeu sua dúvida. Não se preocupe, Julia. Eu vi suas habilidades e posso confiar este cargo a você. Aceita? Você precisa de um bom emprego e de referências. Amanhã eu apresento você à equipe. A noite toda,
Júlia se revirou na cama. Um turbilhão de pensamentos caóticos passava por sua cabeça. Será que ela daria conta? Como a equipe reagiria? Todos a odiavam ali. E a aparência? Ela precisava corresponder ao alto cargo. E ela não tinha dinheiro nem para comprar um terninho decente e sapatos. Ainda bem que a vizinha Nina a salvou de novo, emprestando suas roupas. Na manhã seguinte, o Dr. Marcelo reuniu toda a equipe da empresa para apresentar a nova vice. Todos esperavam ansiosamente. Finalmente, a porta da sala de conferências se abriu e os olhares se voltaram para uma mulher elegante, de aparência agradável. Ela caminhou com passos firmes por toda a sala e sentou-se ao lado do diretor. Por alguns segundos, reinou um silêncio mortal. Foi quebrado pelo Dr. Marcelo. Caros colegas, apresento minha nova vice, Júlia da Silva. Por favor, recebam-na bem. Um sussurro de desaprovação se espalhou pela sala. É a nossa faxineira. Não pode ser. Olhem para ela. Ela enrolou o diretor rapidinho. A semana toda, o escritório zumbiu como uma colmeia. Mas depois das broncas do diretor, nos funcionários desleixados, os fofoqueiros e faladores logo calaram a boca. Júlia mergulhou no trabalho com entusiasmo. Ela não saía dos papéis, saía por último, e de manhã cedo já estava em seu posto de trabalho. Ficou claro que o antigo vice ultimamente não se importava muito com os assuntos da empresa. Em primeiro lugar estava o status de sua própria pessoa. Os esforços de Júlia foram coroados de sucesso. Os negócios da empresa melhoraram visivelmente. Após mais um negócio bem-sucedido, o Dr. Marcelo chamou Júlia a seu escritório. Parabéns, colega. Fechamos um novo contrato. E grande parte do mérito é seu. Marcelo sorria, satisfeito. Estou muito feliz, respondeu Júlia. Isso não é tudo. Júlia, eu investiguei seu ex-marido. Ele se revelou um empresário incompetente. Falhou. Eu contratei para você o advogado mais competente da cidade para esses casos. Ele diz que você está em uma posição vantajosa agora e há todas as chances de recuperar a guarda da sua filha. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. Ela não esperava de Marcelo um gesto tão nobre. Júlia sobreviveu à traição do marido, passou pelas dificuldades da vida na prisão, teve uma ascensão meteórica na carreira. E ela vai recuperar a filha. Com certeza vai. Custe o que custar. E essa será sua maior vitória. Querido ouvinte, se você gostou desta história, deixe seu like, escreva sua opinião nos comentários e se inscreva no nosso canal. A história foi narrada para você por Tatiana Orlova. Desejo a você tudo de bom, muita saúde, paz no coração. E até a próxima história. Tatiana Orlova. Legendas criadas por Dima Torzok. História pra você. Legendas criadas por Dima Torzok.